Mas eu queria te perguntar, Bebel, é uma forma interessante de honrar as pessoas que acompanharam a grávida ou que vão ali também prestigiar o nascimento do bebê, utilizando lembrancinhas como essa que a gente viu, né? Nossa, todo mundo faz um sucesso, né? Na época do meu filho, eu pedi uma amiga para fazer para mim os bichinhos de toy art, né? De pano, assim, fez chaveirinho. Então, eu sei que muitas pessoas ainda guardam. Meu filho já vai fazer 5 anos, mas todo mundo ainda tem guardado. Você fala disso também lá no seu blog? A gente tem uns parceiros que fazem personalizados que a gente indica, né? Tem umas empresas que fazem chocolate, fazem esse tipo de lembrancinha. Legal. Eu tenho uma pergunta para a Bebel, mas eu vou fazer a pergunta, ela vai responder daqui a pouquinho. E você que está em casa também pode perguntar, tirar dúvidas. Você que é pai, mãe ou vai ser, não é? Você pode ligar 3209-3301, teclando a opção 1. Você já registra a sua participação depois de ouvir todo o atendimento, é claro. E também pelo nosso telefone ao vivo, 3253-3320, além do Twitter, @de Tudo Um Pouco TV, e o nosso e-mail, que é detudoumpoco@redesuper.com.br. E eu faço a pergunta, a gente vai conferir os exercícios ali para grávidas com a Luciana e o Lucas Leite. E já a Bebel responde a pergunta. É sobre os principais medos que a grávida tem. Aí você vai falar para a gente daqui a pouquinho. Então vamos com a Luciana ali agora conferir os exercícios com a bola. Vai lá, vamos Luciana. Lá. Ó, agora eu estou sentada aqui, né, Lucas? E a preocupação do Jean foi a mesma minha. Essa bola aqui suporta qualquer peso, né? Suporta bastante peso. Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Seguinte, a primeira coisa que a gente aprende no Pilates é a respiração. Por quê? Através da respiração a gente vai contrair uma musculatura do assoalho do abdômen que chama transverso abdominal. Com a ativação desse músculo nós vamos evitar a dor nas costas e aí pós-parto a recuperação que muitas mulheres reclamam que quando engravida não consegue recuperar o mesmo corpo que tinha antes, é melhor essa recuperação por causa dessa ativação desse músculo. A recuperação que você fala é esteticamente falando ou não? Estética e por causa de dor também. Sim. Nós vamos fazer o seguinte, então. Primeira coisa é respirar, puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. E aí você vai imaginar que está fazendo xixi e vai tentar segurar esse xixi. É só imaginar, viu, Lu? Não, mas isso durante a respiração, só para eu entender. Toda vez que soltar o ar, você vai imaginar que tá fazendo xixi e vai segurar. Entendi. Essa respiração é o mais importante e é o principal do Pilates. Sem essa ativação da musculatura do abdômen, a gente não consegue progredir com os exercícios um pouco mais avançados. E essa respiração, esse novo jeito de respirar é contínuo? Ele deve ser durante todo o dia? A gente tem que policiar a respiração ou é só durante o exercício? O policiar, você vai ter que policiar com relação à ativação do músculo. Porque esse músculo é o músculo que estabiliza a nossa coluna. Então, nós temos que primeiro policiar através desse músculo, mas posteriormente essa ativação vai ficar mais mecânica. Então, a gente não precisa mais ficar pensando que o músculo vai ativar. Tá, esse é um dos benefícios do Pilates. Educar a mentalidade para a gente depois para ser automático, né? Exatamente. E aí, agora nós vamos fazer alguns movimentos com a bola pro lado direito, pro lado esquerdo, direito de novo. E aí, vamos começar a rodar a bola sentado na bola. Isso, vai rodando no quadril. Isso. Né? Esses movimentos ajudam a contração do assoalho pélvico, que vão ajudar futuramente na hora do parto, caso o parto seja normal, e na recuperação, se precisar de algum tipo de cirurgia. E esse exercício que você está passando, ele é recomendado até o finalzinho da gestação ou não? Porque eu imagino quando a grávida está com a barriga maior, seja mais difícil, né? Mas aí a gente coloca uma bola maior e aí ela não fica com Ô, Lucas, tem que falar também que não é qualquer bola, né? Porque senão, de repente, a grávida está passando numa loja e acha uma bola grande daquelas que não vale nada. Aí vai cair no E chão. aí pode prejudicar, inclusive, Exatamente. né? Então é bola para Pilates. Exato. E tem que ver o peso que ela suporta, porque tem diferentes cores para diferentes pesos, né? Na verdade, essas bolas, elas são de acordo com o tamanho. Elas vão aguentar um peso um pouquinho diferente, mas mesmo assim esses pesos são muito altos. Não são tão baixos assim que uma grávida vai conseguir chegar a um peso que vai acontecer alguma coisa com a bola, não. Tá, aí esse exercício é durante quanto tempo? Pode ficar aqui mais ou menos, dar umas 10 voltas para um lado, 10 voltas para o outro, e aí depois a gente pode trocar de exercício. Vamos dizer que a Lu já deu essas 10 voltas e vamos dar sequência, né? Senão vou ficar aqui até amanhã vendo a Lu rodar nessa bola. Exatamente. Agora o próximo exercício seria na bola? Sentado no chão. Sentada, usando a bola também. Exatamente. Então, vou sentar aqui de frente.
Sentamos com a perna de índio, vamos apoiar o braço aqui na bola. Peraí, perna de índio, o que é? Do Assim jeito mesmo? que você está. E aí nós vamos abrir o braço pro outro lado. Se bem que os índios hoje em dia estão sentando tudo em cadeira também, Pois mesa. Estão mais modernos. É. E aí nós vamos soltando o ar, vai empurrar a bola pro lado e inclinar o tronco para cá, trazendo o braço aqui para cima. Volta. Empurrou a bola e inclinou o tronco pro lado. Repete também umas 10 vezes e aí a gente troca a bola de Do lado outro e lado. faz pro outro lado também. Entendi. Então, umas 10 vezes para cada lado. Exatamente. Então, esses são 2 exemplos de exercícios Agora, se que não tiver a previnem bola, dores, né? dá para fazer sem a bola também? Dá pra fazer também sem a bola. Simular o movimento da bola. A bola é interessante que ela te conduz no movimento. Uhum. E sem pode ser que tenha algum desequilíbriozinho, mas não tem problema fazer sem a bola também não. E agora, qual o benefício desse último exercício que eu fiz? Ele previne o quê? Esse exercício, ele ganha um pouco de mobilidade da coluna, então evita de uma coluna ficar muito rígida, que também é ruim. Na fisioterapia, tudo que está demais é ruim, tanto a movimentação muito grande, quanto alguma coisa muito travada. Então tem sempre que ter um limite legal de movimentação e de estabilização. E esses exercícios também previnem aquela famosa dorzinha, principalmente no finalzinho da gestação, que a grávida começa a sentir a lombar aqui pegando um pouco? Exatamente. A ativação da musculatura do abdômen durante todo o treinamento dela, enquanto grávida, vai prevenir essas dores durante toda a gravidez e pós-parto também. Ajudando a recuperação. Exatamente. Isso aí. Bom, Tirei minhas dúvidas. do lado de cá, obrigado, viu, Lucas, por ensinar aí. Do lado de cá, nós queremos ouvir a resposta, então, agora, da pergunta que eu fiz para Bebel Soares, do blog Padecendo no Paraíso, que é: quais são os principais medos das grávidas? Começando com medo de não conseguir engravidar, né? Mas depois que deu tudo certo, o medo de perder o bebê, porque a gente vê que é muito comum, hoje em dia as mulheres estão engravidando mais tarde, então tem uma série de problemas. Depois aquele pânico do ultrassom, do morfológico, né? De medo de ter alguma alteração, da criança ter alguma síndrome ou algum problema. E o medo do parto também, hoje em dia, aquela cultura da cesariana, que parece que todo mundo é direcionado para fazer cesariana, e todo mundo tem muito medo. No Brasil, a cultura é um medo de parto normal. Eu vejo muita gente falar assim: olha, eu não quero. Mas lá na experiência que você tem no blog, você entra em contato com muitas mulheres grávidas, qual que é o relato que elas trazem do porquê do medo do parto normal, se parece que o parto normal é muito mais saudável para a mulher e menos risco? Se tem um assunto que dá polêmica no grupo, é via de parto. Porque é aquela coisa, um lado defende muito o normal, o outro não. Cesariana existe, que é lógico, para salvar um bebê, salvar uma mãe numa situação de emergência. O que a gente tem visto é muita cesariana agendada, com desculpas, assim, tá com um pouco líquido amniótico, tá com alguma coisa, o médico agenda, porque o parto normal dá muito mais trabalho, demanda muito mais tempo, né? A gente fica em trabalho. Assim, teoricamente é mais arriscado, assim, os médicos Acham alegam mais isso. arriscado, mas só no Brasil, né? Só no porque Brasil. a gente sabe que no cultural, resto do mundo Não, não é. se Deus criou para nascer Sim. naturalmente Se o mundo via parto existe, normal, a humanidade está aí, veio via parto normal, via parto porque a cesariana é uma coisa mais nova. Exatamente. Né? Então, a cesariana surgiu, é lógico, é fundamental, porque muita criança só nasceu, só sobreviveu porque fez cesariana. A mãe só sobreviveu por isso, né? Mas as pessoas têm medo do parto, é cultura brasileira, talvez os médicos não estejam tão preparados para o parto normal aqui, eu não sei o que acontece, mas é um assunto que dá uma polêmica, e eu sei, tem amigas me falaram, olha, eu falei com minha médica, eu entrei em trabalho de parto, mas eu falei com ela, abre e faz cesariana, que senão eu vou te processar. Meu Então, ninguém falou Deus. isso, então, Sério? Agora, E quando eu falei que eu queria ter parto normal também, todo mundo olhava, mas você não vai conseguir, você é muito magra. Eu falei, não Uma é. coisa não tem nada a ver com a outra, né? até eu queria te perguntar, Isabela, você tem um blog e com certeza essas mães, eu sei, porque quando a gente engravida, a gente se interessa muito por esse assunto, então a gente pesquisa, a gente lê, mas é interessante que a minha médica um dia disse para mim, olha, cuidado com o que você lê na internet. Você dá essa orientação ali também para essas mães, porque existe muita coisa que não presta na internet, informações erradas, que trazem medo, né, às futuras mães. Como que é? Você tem essa preocupação de levar informação de um profissional, né, de alertar as mães em relação lá a no isso? blog a gente tem uma pediatra, Mariane, que ela sempre faz os textos da área de pediatria. Tem a Mariana Rios, que é especialista em amamentação, então ela faz os textos sobre isso. Legal. A Fabíola Miranda, que é
Deixa eu falar. Ginecologista? Não, é nutricionista. Nutricionista. Então, a gente tem sempre um profissional para falar, né? A Luísa, ela é médica e ela trabalha nessa área de pesquisa depois. Ela já falou sobre parto também, sobre as questões de via de parto, essa coisa do agendamento. Então, a gente sempre tem alguém para dar uma opinião profissional a respeito. Porque notícia falsa tem. A gente fala, gente, confie no seu médico, confie no seu obstetra, no seu pediatra, mas procure também se informar a respeito, não só com ele, com pessoas que passaram por aquela situação também é importante. Né? Com toda a liberdade, eu digo que confie principalmente em Deus, né? Porque se Deus deu o neném, é porque Deus quer que o neném venha. E você vai dar conta. E vai dar conta, exatamente, sim, né? Sim. Então não tem que ter medo de nada. Esse é o maior medo, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? E quando descobre que o filho tem algum problema, tem alguma síndrome, também a gente tem tratado muito disso, porque a gente escolhe ser mãe, a gente escolhe ter um filho, agora a gente não escolhe como vai ser o nosso filho, né? Ele veio e a gente vai dar conta e a gente vai amar, independente de como ele veio. Isso é muito importante também. E para fechar o nosso bate-papo, me veio à mente aqui um versículo da Bíblia que vai te ajudar muito a pensar sobre as situações do dia a dia, e isso em qualquer área, no caso da grávida pode ser aplicado também, que é 1 Coríntios 10, 13, quando a palavra de Deus diz assim, né, não veio sobre vós uma tribulação que não fosse humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, mas junto com a tribulação vos dará também um escape. A tribulação é tudo aquilo que traz para você medo, angústia, sofrimento, alguma coisa assim. Então, isso que vem contra você não é algo que você não consiga suportar. Se você está passando por isso, ore a Deus e Deus vai te capacitar para vencer tudo isso, né? Isso aí. A gente quer agradecer a vocês, né, Lu? Só queria deixar uma última pergunta de uma telespectadora que ligou para a gente, pro Lucas, memória de grávida também fica um pouco afetada, né, Lucas? Ela ligou aqui e ela perguntou o seguinte, qual que seria a orientação, de uma maneira geral, assim, às gestantes, inclusive para elas fazerem em casa? Nem todas vão ter condição de fazer um pilates, né, nesse momento, mas tem alguma recomendação em relação à respiração ou a forma de dormir que você pode passar para essas grávidas? Com relação à forma de dormir, é aquilo que a gente já tinha falado. O preferencial é dormir de lado. Deitar de barriga para cima ou qualquer outro tipo de posição não vai ser bem aceita pela grávida por causa do peso e tudo mais. O interessante é fazer alguns alongamentos, principalmente em pernas, membros inferiores e nos membros superiores também, para que esse alongamento ajude a relaxar bem a musculatura e essa grávida não fique muito tensa, principalmente por causa da gravidez, e se for a primeira gravidez, que é aí que ela fica tensa mesmo, porque tudo novidade. Mas os alongamentos são específicos, né? Não é qualquer alongamento também, né? Isso, tem que ter uns alongamentos específicos, tentar forçar o mínimo possível a musculatura do abdômen em flexão, porque pode ocorrer um risco de abrir o abdômen e aí depois uma recuperação muito pior, aí o parto um pouquinho pior. Então evitar muito força para se levantar. Só na respiração mesmo que tem que contrair, né? Exatamente. A meia de alta compressão também é muito boa, principalmente no final da gestação. Sim. Eu mesmo inchava demais, tinha que fazer no último mês. Eu fiz pilates a gestação toda e no último mês eu fiz drenagem linfática para conseguir dormir, porque meu pé dobrava de tamanho, assim. Então aquela meia ajuda muito. Mesmo magrinha assim, você inchou bastante. Eu engordei 18 quilos. Uau. 18? E eles falam que quando a gestante é magrinha, às vezes ela engorda até mais, né? Engordei. Eu recuperei rápido, perdi rápido também, mas eu engordei 18. Agora, a gente quer que você repete o blog, porque até algo que eu queria comentar aqui, a gente estava falando sobre o medo de muitas gestantes de não dar conta do papel de ser mãe, né? E eu achei até curioso que eu lembrei de um sonho. É muito comum a gente sonhar durante a gestação com um bebê e sonhar com situações curiosas. E eu já sonhei mais de 2 vezes que eu esquecia de dar mamar para o meu bebê. E eu conversando com outras mães, elas disseram a mesma coisa. Nossa, eu também tive um sonho que eu esquecia o meu bebê em algum lugar. Então é o medo que a gente tem. Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho da maneira adequada? Será que eu não vou esquecer dos cuidados básicos ali, né? Então, fala um pouco sobre isso, sobre essas dúvidas comuns, né? Para que essas grávidas, essas futuras mamães sejam tranquilizadas, né? E reforça o seu blog também. É o padecendo.com.